Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Quero levar vocês para uma época que foi lá em 2010, bem no começo da internet para muita gente. E ali teve um negócio que ficou muito popular, que foram as creepypastas. Creepypastas são essas histórias que a galera acabava meio que contando um relato ou trazendo, sabe, informações a respeito de um jogo que ficou amaldiçoado, que tinha uma entidade presa dentro dele, ou também algo que eles viram na floresta, que acabava pegando crianças e levando para um mato mais adentro, e as crianças nunca mais eram vistas. E dentro dessas histórias tínhamos também algo muito popular, que foi na época, chamado Jeff the Killer. Jeff the Killer foi uma dessas também que ficou bastante popular. A galera acabava, nossa, falando muita coisa do Jeff the Killer, e meio que a galera sempre me pediu pra contar essa lenda, o que rolou, né, a respeito desse personagem, e também porque ele voltou no Friday Night Funk e teve coisa de creepypasta, queria trazer ele aqui pra vocês. Já que a gente documentou muita coisa em 2020, vamos tentar voltar pra essa época e trazer o que faltou pra gente poder continuar os nossos mistérios aqui no canal. Então, pessoas, antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Deixa aí, molecada, também nos comentários coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal, que a gente tá sempre dando uma olhada aí no que vocês estão falando. Ah, e já quero avisar também, pessoas, pra dar uma força, o gostei ajuda muito nós aqui, deixar um comentário também, e você se inscrever é muito importante pra vocês não perder os vídeos, né? A gente quer crer que o YouTube vai entregar pra vocês. Falar de Jeff the Killer é um negócio um pouco complicado, principalmente porque na época, 2010, não era lá tão popular assim ficar documentando as coisas ou guardando quem as fez, melhor dizendo. Mas a gente sabe que a história mais popular foi feita em 2011 por um usuário chamado Kay Banning Callum. Ele fez um remake da história original, que foi, na verdade, feito por um usuário chamado Cessor, que foi lá em 2008 que começou a pegar a imagem tão icônica do Jeff the Killer, e aí ele acabou trazendo uma história para essa imagem e contando, né, com mais detalhes de como tal assassino acabou ficando dessa forma. Só que o grande problema também é que quem criou essa imagem não deu o nome de Jeff the Killer e é baseado em outra coisa que eu vou contar mais pro final do vídeo pra vocês. Mas a imagem, na verdade, ela é de 2004, 2005, em fóruns japoneses, trazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com Jeff the Killer. Só que aí, tipo assim, é aquela época que a galera não tinha, sabe, que nem hoje, o negócio fui eu que criei, o negócio fui eu que fiz. E aí a galera acabou, sabe, acabando pegando uma coisa uma da outra e replicando até que chegou mesmo em 2011, que veio a melhor história do tal do Callum, que acabou mesmo dando popularidade ao personagem. Mas a época ali, 2004 até 2011, o negócio é todo bagunçado. Outra coisa que vocês precisam saber é que o nome Jeff the Killer vai fazer uma referência a um psicopata que agiu na década de 70 a 80, que foi justamente o Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fez muitos assassinatos ali naquela época, e aí esse caso acabou ganhando muita repercussão na mídia. Teve até série recente na Netflix, teve documentário, teve muita gente, sabe, falando aqui no YouTube a respeito do caso, né, sabe, mostrando o que aconteceu de verdade. E aí passaram-se os anos e acabaram criando a história do tal Jeff the Killer, e era justamente na inspiração ali do que o Jeffrey Dahmer fez. E a galera acabou fazendo a história, né, contando, melhor dizendo, que um outro assassino ali perto da idade ali adolescente, nos seus 13 anos, tinha passado por muita coisa ruim, acabou, sabe, despertando uma loucura dentro da cabeça dele e acabou agindo de forma completamente maligna. O Jeff the Killer, ele teve o rosto totalmente queimado, perdendo, né, as sobrancelhas, pálpebras e colocando um sorriso enorme no seu rosto por conta da loucura que acabou despertando na cabeça dele. Fora que também ele deve ter mais ou menos ali perto do 1,80 m, e ele é um adolescente, que não foi pra vocês, ali perto dos seus 13 para 14 anos. Agora que vocês sabem com um pouco mais de detalhe as origens do Jeff the Killer, vou contar então um relato que acabou sendo falado pelos usuários na época, 2008 ali, 2011, para vocês entenderem um pouco melhor o que é o Jeff the Killer. Tudo começa com uma notícia no jornal que um assassino em série acabou escapando da prisão e ele estava solto na cidade. E aí ele foi tentar fazer uma vítima, mas essa vítima acabou sobrevivendo ao ataque desse assassino. E aí a vítima vai descrever pro jornal o que aconteceu com ela. A vítima em questão, ela não tem um nome revelado, não tem nada falando dela, ela só tá descrevendo que ela estava já pronta para dormir, e quando ela percebeu, tinha alguma coisa esquisita na cortina da casa dela. Ela ficou olhando um pouco de longe, assim, sabe, que tava meio afastada do quarto, e aí quando ela foi perceber, tinham olhos bem no canto da cortina, e os olhos eram fundos, escuros, e tinha como se fosse uma pele esquisita em volta toda branca, e aqueles olhos profundos estavam olhando diretamente
pra pessoa. Como ela não sabia se estava dormindo, se estava sonhando, ela só viu que esse olhar esquisito acabou chegando perto dela, e quando ela percebeu, era um cara com o rosto todo desfigurado, e aí ele só falou a frase pra vítima: vá dormir, que é a grande frase icônica do Jeff the Killer, go to sleep. E aí, quando ele ouviu isso, ele viu também uma faca na mão, né, dessa coisa, né, toda desfigurada, e quando ele percebeu, ele conseguiu dar um chute na coisa que tava vindo pra cima dele, e eles travam uma luta, sabe, acontece uma batalha ali, né, o cara tentou fugir, e aí o pai, né, da tal vítima acaba acordando na casa e vai ver o que tá acontecendo, e pega, né, tá ali um cara todo desfigurado com uma faca na mão e o filho dele ali tretando com esse tal bicho. Na hora que eles vão começar a conversar e fazer alguma coisa, o pai consegue proteger o filho e a tal da criatura vai embora, né? Correndo pra dentro da casa e fugindo pela janela da cozinha. E agora corta a história pra gente ver um tal de Jeff. Jeff é uma criança mais ou menos ali dos seus 13, 14 anos, ali adolescente, e tem um irmão chamado Lil. A mãe dele e o pai acabaram mudando de emprego e foram para um outro lado da cidade. Não só porque também eles perceberam que o filho deles, sabe, tava meio sozinho, e o filho, né, principalmente o Jeff, tinha alguns comportamentos esquisitos, principalmente uma criança solitária e também com alguns comportamentos estranhos. Foi aí então que eles decidiram se mudar para mudar os ambientes, né, e o ar ali que tava rondando, né, que tava meio pesado onde eles moravam. Foi então que nesse novo lugar eles foram recebidos pela vizinha da frente, que convidou para uma festa infantil. Fala assim, ó, já que vocês são novos, vem aqui para vocês, né, a gente fazer aquela coisa, sabe, de conhecer os novos vizinhos. E também eu já apresento meu filho, que é o Billy. E nisso o Jeff e o Lil estão olhando distante, sabe? Tipo, a mãe dele tá falando, concordando com uma festa meio de criança, tá? Sabe? Um negócio meio esquisito. Foi aí que a mãe deles chega e fala assim, olha, a moça veio chamar a gente pra festa de aniversário, a gente vai. Tem problema, né? Falei que vocês irem pra gente se socializar nessa vizinhança nova. O Jeff falou assim, pô, mas eu não sou mais criança pra ficar indo nesses negócios aí. E o Lil falou, eu também não, a gente já é mais velho. Falou, não, vocês vão e acabou. Eu sou a mãe de vocês, eu tô mandando e não quero saber, a gente vai se socializar. E aí o Jeff tem um sentimento, né, meio, sabe, adormecido dentro dele e começa a dar uns ataques, né, como se fosse um negócio meio esquisito dentro dele, toda vez que algo que ele não gosta acontece. Enfim, guarda essa informação que vai ser muito importante. Foi aí então que eles estavam já, sabe, meio que no fim do dia, eles terminaram de fazer a mudança, e aí eles foram no outro dia se preparar pra ir pra escola. O Jeff e o Lil tomam um café da manhã e vão pro ponto de ônibus esperar, né, o busão pra chegar na escola. Quando eles são abordados por 3 meliantes, é o Keith, o Troy e o Randy, sendo que o líder é o Randy, que chega neles e fala assim, ora, tem carne nova no pedaço, vocês estão aí agora, né, chegando aqui, agora a gente vai mostrar pra vocês como é que acontece as coisas aqui nesse bairro. Toda vez que vocês forem pegar um busão, vocês têm que pagar um pedágio pra nós, se vocês não pagar, a gente vai enfiar porrada em vocês. Basicamente aqueles bully clássico, né, que vai fazer coisa ruim com as crianças. Eles são um pouco mais velhos até, ou perto da idade do Jeff, e aí o Jeff tem aquele sentimento, né, de coisa ruim vindo dentro dele, aquela coisa impetuosa que já vem perseguindo a vida dele desde criança. Foi aí então que o Lil, ele fala assim, eu não vou dar coisa nenhuma. E aí acontece um confronto. Os moleque, né, o Randy, o Troy lá e os moleque, os 3 bully, melhor dizendo, arrancam uma faca e vão pra cima do Lil. O Lil, né, tenta se defender e o Jeff tá todo olhando aquilo lá. O Lil, ele vai, tenta se defender, pega alguma coisa, tem corte, aquela coisa toda. E aí o Lil é empurrado por um dos moleques. O Jeff, então, entra na frente da briga e começa a dar um show de luta, praticamente. O Jeff é muito bom de briga. Por aí que ele foi, deu um soco no moleque, o moleque quebrou o nariz ali na hora, né, o tal do líder, o Randy. Ele consegue pegar a faca desse cara e enfiar, sabe, pegar a faca, enfiar no braço do outro e dar um socão no estômago do outro, que era o mais gordinho até. E aí, o pau comendo, o Jeff defendeu o irmão dele ali e os 3 foram, né, quase de comes ali mesmo, foi quase de Drake e Josh no negócio. Foi aí então que o Lil, ele foi obrigado por ter me defendido, mas aí não teve jeito, né, os moleques estavam machucados e ficou nítido que eles estavam, né, que participaram de uma briga. Mesmo assim, os moleques foram pra escola, passaram por todas as atividades, voltaram, e a mãe deles perguntou, ah, filho, como é que foi, né, o dia de hoje? Ah, como é que vocês passaram? E aí o Lil foi direto pro quarto, e o Jeff, que responde, né, que ele é o mais velho, fala, não, mãe, foi tudo ótimo. Já, né, tentando enganar a mãe. Só que o sentimento dentro dele, né, dentro do Jeff, tava cada vez crescendo, ficando cada vez maior. Ainda mais que agora ele viu o gosto de apunhalar alguém, o negócio só foi aumentando dentro dele. Quando ele tá indo pra subir pro quarto, depois de ter falado isso pra mãe, chegam os policiais perguntando, né, ó, eu quero falar com o Jeff e com o Lil, que foram 2 crianças que se envolveram numa briga agora mais cedo. O que acontece? O Randy e os outros moleques, né, foram surrados pelo Jeff, e aí talvez a mãe desses moleques ligou pra polícia falando, ó,
tem um moleque que espancou meus filhos, né? Espancou aqui o meu filho e os amigos dele. Foi aí que a polícia foi, então, na casa, né, que o moleque apontou. E aí foi lá, né, ó, quero saber do Jeff e do Lil. Os dois descem do quarto, a mãe já tá com a cara pistoleta, falou, o que vocês aprontaram que vocês não me contaram? Foi aí, então, que o Jeff começou a falar, olha, aconteceu uma situação mesmo, foi um negócio, sabe, ali de momento, e aí eles vieram pra cima da gente, né, não, sabe, a gente tentou se defender, e aí o policial falou, olha, é meio estranho, porque eles vieram chamar a gente falando que eles foram atacados. Vocês simplesmente seguiram a vida. Foi aí que começou a soar meio suspeito, do tipo, poxa, parece que eles atacaram os moleques e foram embora. Porque justamente não são os culpados que chamam a polícia, né? Foi aí que começou a polícia a achar, não, talvez o moleque tá mentindo mesmo. Pô, as vítimas é que vão chamar, não, né, os culpados. Enfim, foi aí que o Lil entra na frente e fala, não, fui eu bati nos moleques, eu soquei eles e, enfim, fui eu, não foi meu irmão não foi o Jeff. O Jeff fica assustado e fala assim, não, mas fui eu, pô, que isso? E aí a mãe fala, filho, apoia a mão no ombro do Jeff e fala assim, ó, você não precisa defender seu irmão, a gente sabe o que aconteceu e é melhor ele levar, né, pra ver o que a gente pode fazer. O policial então fala, ó, vou ter que levar você pro centro de detenção, né, tipo, sabe, aquelas coisas de reformatório, e você vai ficar 1 ano lá dentro. Não vai ter jeito. E aí o Jeff fica todo mais zureta das ideias e acaba crescendo mais esse sentimento de coisa ruim dentro dele, né? Aconteceu uma injustiça. Aí os dias vão passando, o Jeff não quer comer, não quer fazer nada. Foi aí então que a mãe fala, ó, passou os dias, então, não quero saber, aconteceu o dia do aniversário aqui. Chegou o dia do aniversário dos nossos vizinhos e você vai. E aí o Jeff, pô, mas depois de tudo que aconteceu ainda, você acha que eu tenho ainda ânimo pra ir lá? E a mãe dele fala, não quero saber, você vai. Você vai porque eu falei que você ia. E aí é bom que você vai esquecer as coisas que aconteceu. Aí o pai dele se arruma, a mãe dele se arruma. E aí então que o Jeff ele vai, pega qualquer roupa lá. E ele pega justamente um jeans e um blusão branco, escondido numas roupas velhas ali. A mãe dele fala, você vai desse jeito mesmo, moleque? Pelo amor de Deus, a gente vai conhecer os vizinhos e tudo. E aí ele fala, ah, mãe, pelo amor de Deus, eu nem queria ir. Ah, que raiva. E aí a mãe dele fala, não, a gente já tá atrasado, vambora. E aí eles vão pra festa de aniversário que tá rolando na vizinhança. Chega lá, são realmente criancinhas pequenas, tipo de 7, 8 anos de idade, sabe? E aí o moleque tá lá, sabe? Sem o irmão, né? Que ele podia conversar e trocar uma ideia. E aí os menininhos mais novos falam, ô Jeff, vem brincar com a gente, vai, esquece o que você tá passando, vem aqui brincar com a gente. O Jeff, ele fica com aquela cara, meu Deus, eu tenho que brincar com criança, vai, vamos lá, vai, vamos, para a molecada, para de me encher o saco. E aí eles começam a brincar, o Jeff até começa a se divertir um pouco, porque eles estão brincando, sabe, como se fosse de cowboy e os outros são fora da lei, sabe? Aí, no meio da festa, os 3 bullies pulam um cercado do negócio, pulam lá e invadem a festa. E aí eles estão procurando justamente o Jeff, pra justamente acertar as contas. Foi aí então que o Jeff viu eles chegando e já foi, né, pra não machucar os molequinhos que tava lá brincando com ele. E aí o Randy fala, a gente tem conta pra acertar, cara. A gente vai acertar as contas aqui mesmo. Não quero saber. Foi aí então que o Jeff viu, né, que os moleques, além de estar com outras facas, os moleques agora estão com pistola, né, estão com uma arma de fogo mesmo. Foi aí que o Jeff ficou meio preocupado e começou a, sabe, ver o que ele podia fazer, mas algo segurou ele. Alguma coisa dentro dele, talvez esse sentimento meio louco, ou talvez os dias que ele ficou reprimido no quarto, né, sabe, triste por conta do que aconteceu com o amigo dele, né, principalmente o irmão, reprimiram esse sentimento de alguma forma. E aí os moleques dão um soco no Jeff, e aí acontece o pau canta. Só que o Jeff, ele não se defende. Os moleques jogam o Jeff e aí a molecada começa a se assustar. E os pais estão tudo na sala, estão dentro da casa e não estão vendo o que tá rolando. E aí os moleques começam a bater, a quebrar e tal. E aí os moleques falam, levanta, revida. Ué, você não é o bonzão? Você não é o bom de luta? Vem pra cima, caramba. Ué, você tá querendo acabar com o meu negócio lá de pegar o dinheiro dos outros? Não quero saber. Agora você vai ver o seu. E aí acontece a briga acaba caindo na cozinha. Que eles vão entrando, né, um pouco mais pra dentro da casa. E aí um dos moleques joga uma garrafa no Jeff the Killer. Uma garrafa de vodka. E aí a garrafa quebra no Jeff e acaba quebrando também dentro dele, né, aquele sentimento, o emocional, acaba despertando de novo. A coisa louca que tem dentro do Jeff acaba vindo à tona, e aí o Jeff tava vendo lá os moleques e fala assim, ó, vem pra cima, revida. Aí o Jeff se levanta e os moleques, ah, agora você vai vir mesmo. E o Jeff vai com tudo pra cima. E agora esse sentimento tava dentro dele, essa coisa louca, não acaba mais. E o negócio não adormece. Parece que ativou um novo Jeff, com essa pancada que ele tomou da garrafa de vidro na cabeça, principalmente de vodka. O moleque tá todo encharcado de vodka e vai pra cima, né, do primeiro. E logo no primeiro socão que ele dá,
o moleque desmonta. Nossa, o moleque apaga na hora ali. E aí os moleques ficam meio preocupados e eles começam a sacar a arma e o Jeff sai correndo. E aí os pais começam a ver o que tá acontecendo, as crianças correndo e tal. Aí o Jeff, ele se esconde no banheiro e aí um dos moleques vai e tenta abrir lá a porta do banheiro e meio que, sabe, fica naquela coisa, dá tiro. Nossa, uma briga feia. Foi aí então que um dos moleques teve a ideia de, quando ele, sabe, tentar pegar ali a parte do banheiro, tentou pegar um negócio pesado pra jogar no Jeff. E a primeira coisa que ele viu foi uma água sanitária. Na hora que ele abriu o banheiro, o Jeff tava escondido lá. Foi aí então que o Jeff tava lá se defendendo. Foi aí que o moleque abre a porta e pega o negócio e joga no Jeff. Então o moleque tá agora todo cheio de vodka e com a água sanitária. Só que a água sanitária não fez muita coisa, só derramou o líquido nele. Foi aí então que o Jeff foi e partiu pra porrada de novo. Foi aí que o moleque acabou desmaiando, porque o Jeff pegou como se fosse um toalheiro pra dar na cabeça do moleque. E aí ele deu justamente no gordinho. Sobrou só o mais ágil. O ágil, assim, tentou fugir um pouco e ficou meio com medo. Só que aí esse moleque acabou sacando do bolso um isqueiro. E aí vocês já fizeram a matemática. Na hora que ele ligou o isqueiro, ele falou assim: você tá coberto de álcool, você não vai fazer nada comigo não. E joga no Jeff. O Jeff ainda assim tenta bater, fazer alguma coisa no moleque. O moleque desmaia, né, no meio da briga. Só que o Jeff tá agora com o isqueiro, né? Todo o álcool inflamou o Jeff. Ele virou praticamente uma tocha humana correndo pela casa. Aí os pais ficaram desesperados, que viram uma criança correndo, toda flamejante. Foi aí que foram tentar resgatar, fazer alguma coisa, pegar lá. E o Jeff acaba desmaiando. O tempo passa, o Jeff vai pro hospital e começam, né, tentar recuperar o Jeff. Só que aí a roupa dele tá toda cortada pela briga, tá também, né, toda lá zoada, e as enfermeiras pegam e começam a cuidar do Jeff, costuram a roupa dele e deixam lá no canto, e os médicos tentam salvar a vida do Jeff. Talvez esse sentimento, essa coisa louca, né, que tem dentro dele, acabou salvando ele, né, de ser, sabe, mais judiado ainda. Foi aí que então passam-se semanas, a mãe dele vai lá ver e conversar e falar que o irmão dele foi liberado, principalmente porque os pais ali denunciaram, né, viram o que estava acontecendo, e a polícia viu, agora com as outras denúncias e tudo mais, que essas crianças já eram bem atacadas, e aí, né, infelizmente as crianças foram de comes e bebes. Mas aí então o irmão do Jeff não era o culpado, o Leo. Ele acabou sendo liberado, né, depois de terem visto que as outras 3 crianças eram as atacadas, melhor dizendo. O tempo vai passando, depois da mãe dele ter conversado com ele, os médicos falam, tá na hora da gente tirar as ataduras. Tipo, passa umas semanas mesmo depois do que aconteceu. E aí tá o pai, a mãe e o Leo na cama do hospital, e o médico vai tirando, né, as ataduras, tirando, né, os curativos. E aí, ele tá com um fatídico rosto, todo branco, todo aquele negócio, sabe, tudo queimado. E aí, tá praticamente a foto que ficou tão conhecida do Jeff the Killer. Mas, ainda tem alguns detalhes pra vir. Nisso, a mente do Jeff já foi totalmente quebrada. E ele já tá no modo atacado, no modo louco. Aí, ele começa a ver o rosto dele, e a mãe, o pai e o irmão, né, o Leo, acabam tomando um susto. Mesmo com tudo isso, com as pessoas, sabe, se assustando, o Jeff, ele fala, nossa, ficou perfeito. E aí, ele começa a rir, histericamente e loucamente. A mãe fica preocupada, fala, olha, isso é normal, né? Porque parece que aconteceu alguma coisa ali dentro. O doutor fala, olha, então, normal não é, mas é por conta dos remédios que a gente acabou usando, por conta de tudo que rolou, né? O estresse e tudo mais. Pode ser que seja sabe, uma resposta, algum remédio, alguma coisa. Se isso continuar nas próximas semanas, vocês trazem ele aqui de volta. Aí a família pega ele, volta pra casa, né? Então todo mundo feliz, porque o Jeff tá bem. Mas o Jeff já não é mais o mesmo. O Jeff agora, o sentimento de dentro dele, a outra personalidade, acabou tomando controle. Nisso, eles vão tentar dormir, o pai e a mãe, e aí a mãe começa a escutar um barulho no banheiro, começa a escutar um negócio lá no fundo, como se fosse um barulho, sabe, de alguém rindo ou chorando, ela não sabe dizer. Ela vai no banheiro da família, abre a porta e tá o Jeff com uma faca na mão, e ele fez um sorriso, né, fez um sorrisão grande no rosto dele, e ele acabou terminando de queimar o que tava ainda tentando se recuperar daqui de cima, dos olhos, das pálpebras, tentando, sabe, deixar aquela coisa mais forte que tá no rosto dele. A mãe dele olha e fala assim, meu Deus, meu filho, o que aconteceu? Ele falou assim, eu queria ver o meu sorriso para sempre. Eu não paro de êxtase, essa forma que eu estou agora é perfeita. Só que aí o meu sorriso tava fechado, eu abri meu sorriso, porque eu quero me ver sorrindo pra sempre. E aí, olha, mãe, como é que eu tô bonito, olha só como é que eu fiquei lindo. A mãe fala, filho, você ficou bonito. Ficou realmente, né?
Aí a mãe dele vai meio desesperada e ele fala, onde você vai, mãe? Eu vou chamar seu pai pra ver como que você tá bonito. A mãe dele sai da vista e vai correndo pro quarto do pai, né? No quarto do casal, e tenta acordar o marido, fala assim, amor, pelo amor de Deus, o nosso filho ficou louco. Só que na hora que ela fala isso, o Jeff já tá na porta. O Jeff tá na porta e fala, mãe, você me traiu, você mentiu pra mim. E o Jeff vai pra cima da mãe e vai pra cima do pai. O pai já tava meio com sono mesmo, já foi ali de arrasta pra cima, já foi ali de Americanas, né? Não teve jeito. Foi aí que, na morte dos dois, né? Aquele barulho todo, o Liu meio que acorda, meio que sabe, não sabe o que tá acontecendo, tá tentando dormir. E aí ele olha meio que, sabe, pra janela e ele meio que nota uma figura à distância, sabe? Escondida na cortina, como se fosse dois olhos enormes, sabe? Assim, fundo preto com um negócio assim. E ele olhando de canto, né? Olhando assim, sabe? Meio que esquisito. Até que ele olha de novo, né, que ele tá meio com sono, ele vê essa figura perto dele. Essa figura, agora com o moletom branco, né, com a calça jeans que consertaram lá do hospital, ele bota a mão na boca do irmão. E aí o irmão dele tenta resistir, falar uma coisa, e aí o Jeff só fala, shh, vai dormir. E apunhala o próprio irmão. E a história acaba. Bom, esse é o relato que ficou popular e que foi conhecido em 2011 e 2008 sobre o Jeff the Killer. Por conta dessa coisa dentro do Jeff ser muito forte, né, essa outra personalidade, deu a ele algumas habilidades que eu tenho que descrever um pouco pra vocês. Ele sabe muito bem de luta, né, ele sabe brigar como ninguém, é um profissional praticamente ali, pugilista, né, podendo bater em todo mundo. Ele também tem furtividade, ele pode se esconder muito fácil, sabe, nos lugares sem ser percebido. Ele tem também velocidade, ele sabe atacar muito bem. Ele tem ali, sabe, uma resistência a danos e tudo mais, que nem o relato do jornal do começo que eu falei pra vocês, que ele consegue brigar e aguentar umas pancadas. Ele também tem uma força do caramba de dar um soco nas crianças e elas já pacotar na hora, além de que ele também pode influenciar a mente da galera e tudo mais, e tem um instinto matador que ele pode ir pra cima, sabe, quando liga mesmo o negócio, ele vai pro objetivo dele e nada faz ele parar. Bom, o que aconteceu então nesta época, já que o nosso queridíssimo Jeff the Killer ficou popular por conta de tudo isso? A galera acabou associando ele muito ao Slenderman também, porque é outra creepypasta que ficou bastante popular, porque um sequestrava a criança e o outro matava a criança. Então falavam que eles tinham uma dualidade ali, e também tem algumas histórias de confronto, onde a criança meio que fugiu da floresta e tava o Slenderman e o Jeff the Killer juntos, sabe? E aí o Jeff the Killer tava tretando com o Slenderman, e aí acontece, né, o embate das creepypastas, melhor dizendo. É uma outra história que a galera acabou fazendo. Mas tem uma outra história que seria uma sequência do matar o Jane the Killer, onde o Jeff invade a casa, né, dessa tal da Jane e acaba matando os pais dela. É meio que talvez colocando o paralelo que eu falei pra vocês do começo do jornal, meio que continuando a partir dali, que uma sobrevivente, né, acabou passando pelo ataque do Jeff, mas o Jeff acaba conseguindo matar os pais dela, e aí ela acaba, sabe, também despertando esse sentimento e acaba tentando perseguir o Jeff pra tentar parar ele. E aí ela vira a Jane the Killer, não é nem a esposa, não é nada, é uma louca que acaba tentando, né, pegar ele de algum jeito. Como é um vídeo falando melhor a respeito do Jeff the Killer, eu tenho que trazer pra vocês um dos grandes mistérios que envolve esse personagem, e principalmente falando a respeito desta imagem que ficou tão icônica na internet, ali 2010, 2011, que você já deve ter visto, e até hoje talvez você se depare ela por aí na internet. Bom, o que acontece é o seguinte, muita gente quis saber a origem desta imagem, porque depois que o Scary Theater, que é um canal grande de terror lá dos Estados Unidos, começou a ir atrás do que estava rolando, ele foi atrás do Cesar, que eu falei pra vocês, que é o criador original da creepypasta, que fez lá na Newgrounds ainda, e depois ele foi conversar com várias outras pessoas tentando procurar o que pode ter acontecido. Inclusive falaram na época que foi uma menina que teve um blog lá hackeado, e aí acabaram pegando a foto dela, e aí ela chegava no 4chan pra trocar uma ideia, e aí a galera acabou zoando a aparência dela. Mas o problema é que essa história não é lá das coisas mais bem feitas, e também não é a coisa mais, ou por assim, organizada do mundo, e também porque são relatos das pessoas. Ah, de onde você viu essa foto, de onde você viu e tudo mais. A mais convincente é do próprio Cesar, que tava na internet e viu no 4chan, onde a galera lá tava fazendo alguns photoshops e algumas coisas lá interessantes. Mas aí o que acontece? Até então ele falou que tinha pego lá, mas ninguém sabia quem foi o cara que postou originalmente, que da onde veio nessa tal foto, da onde seria, né? Porque dá pra ver claramente que é uma foto editada, e ainda mais com as coisas, sabe, pra distorcer, pra fazer um negócio bem bizarro. Mas aí tudo bem. A galera foi meio que ficando sem pistas, até que conseguiram achar um vídeo chamado NNN Transmission Broadcast, que é a respeito de uma creepypasta japonesa, onde um cara na sua televisão ali, de noite, ele acabou sintonizando um canal que até então não estava no seu catálogo,
E foi aí que ele acabou se deparando com um vídeo, NNN Transmission Broadcast. Isso antes de Local 58, isso antes de qualquer coisa. Ele viu essa transmissão e no meio da transmissão tinha a seguinte imagem. Parecia a cara do nosso queridíssimo Jeff the Killer. Só que o problema é que o vídeo em questão dessa creepypasta é de 2007, antes ainda da história do Jeff the Killer sequer ter acontecido. Então pode ser que alguém pegou essa imagem, né, dessa transmissão aí, dessa creepypasta japonesa, e começaram a ir atrás então pra ver o que tava rolando. E aí, talvez o assessor pegou de alguém lá do 4chan mesmo, mas agora parece que tá caminhando realmente pra ver a origem do bagulho. Foi aí então que a galera começou a procurar algumas coisas e principalmente acharam em um fórum de 2005, de um site lá de Pia, não sei como é que fala certinho, mas ali eles acabaram encontrando que essa imagem, né, já era desse lugar e também de outros lugares mais antigos ainda. Talvez de 2005, 2004. O negócio é muito começo da internet. Talvez até antes que o Zalgo. Eu já falei que seria a creepypasta mais antiga da internet. Mas aí essa foto distorcida parece que é até antes disso. Eles acabaram encontrando esse site, né? Que é também um negócio de fórum japonês. E que vai trazer da lenda da mulher da boca rasgada. Que é uma outra creepypasta, lembrando ali das histórias do Akamanto, sabe? Eu já trouxe até aqui no canal. E outras lendas japonesas. Onde tinha uma mulher com a boca rasgada de fora a fora. E ela seria a Pretty Face. Essa Pretty Face, né, o rosto bonito, ou Pretty Gorgeous Face, seria um bicho, né, uma mulher, na verdade, que acabou tendo um bicho nela e que ela acabou tendo a boca rasgada por conta desse encontro e todo mundo que vê ela, ou que consegue ver, né, o rosto dela direito, a boca dela, melhor dizendo, acaba, né, sofrendo a perseguição dessa mulher. Então você não pode ver o rosto dela, nem o sorriso dela, senão ela vai pra cima de você. E aí ela vive, né, com uma máscara, né, pra tampar esse defeito da boca dela. E aí ela seria uma psicopata do Japão que vai pra cima de suas vítimas que olharam pro seu rosto deformado. Foi aí então que acabaram fazendo um Photoshop, muito provavelmente dessa lenda. Não tô dizendo que é a base da Pretty Face, né, dessa creepypasta, ou melhor dizendo, essa lenda urbana japonesa que acabou surgindo a foto do nosso queridíssimo Jeff the Killer, mas pode ser uma pista da onde veio, né? Talvez realmente veio de uma lenda urbana japonesa ali em meados de 2005. Inclusive até acharam um dos pedaços da imagem sem a edição toda esticada e talvez já estaria caminhando para um rosto meio que, sabe? Um rosto até que dá pra ver ali alguma coisa, mas dá pra ver que os caras fizeram vários photoshops em cima da mesma imagem. Até então a gente tem notícia seria disso e talvez outros sites de coisas paranormais, falando de coisas e lendas urbanas japonesas, ou também que tem ao redor do mundo e que podem trazer alguma resposta para esse mistério. Mas parece que a imagem é muito antiga e acabaram, sabe, replicando e tudo mais, que nem eu falei para vocês. Até hoje não se sabe quem foi o cara que fez esse Photoshop. Muito provavelmente foi o cara lá de 2005 que eu falei pra vocês. Mas pode ser que ele tenha visto de um outro lugar e também pego e ter feito a sua edição, né? A galera acaba fazendo várias edições e aí acaba chegando no produto final, que foi o Jeff the Killer, que a gente conhece tanto hoje, né? Talvez veio de uma lenda japonesa lá absurda. Enfim, curiosidade pra quem gostaria de saber a origem da foto. Como envolve Jeff the Killer, achei interessante também agregar aqui no vídeo. Bom, pessoas, tudo que eu falei de Jeff the Killer, eu acho que é isso, não tem mais outras coisas a respeito do mistério da lenda urbana, né, desse assassino louco, né, que aí acabou tendo uma outra história em 2011 e trouxe pra vocês as origens e da onde veria, né, todo esse lance de Jeff the Killer. Espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Pode mandar aí nos comentários coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver, ou mistérios na internet que a gente vai atrás pra trazer as informações aqui pra vocês. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês. E até a próxima.